Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Mais um aviso, um ensino que o Senhor está nos dando. E eu vim trazer para os irmãos e irmãs. Então vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais este momento na sua presença, por mais um estudo que o Senhor está me dando para trazer para teus filhos e filhas, para nos fortalecermos no teu conhecimento e na tua verdade. Abençoa a tua igreja espalhada por todo o mundo. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo hoje é Diferença entre o ano 70 depois de Cristo e os nossos dias. Então, os irmãos sabem o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, não é? Sabemos que Jerusalém foi invadida e destruída. Qual a diferença entre o ano 70 depois de Cristo para os nossos dias? Qual a diferença do ano 70 depois de Cristo para os nossos dias? Então, nós vamos ver nos textos bíblicos esta diferença. Então, Lucas 21, do 5 ao 19, e Mateus 24, do 4 ao 17, nós vamos ver a diferença, desses textos nos anos 70 depois de Cristo e os nossos dias. Então, Mateus 21, do 5 ao 19, aliás, Lucas 21, do 5 ao 19, Mateus 24, do 3 ao 13, será tanto para a igreja como para Judá, só que cada um no seu tempo. O remanescente da igreja nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, o remanescente de Judá nos últimos 3 anos e meio. Então, vamos ver aqui, Teve um estudo que eu disse que os versos, Mateus 24, dos versos do 9 ao 13, seria somente para a igreja, mas o versículo 9 não será somente para a igreja, mas também para o remanescente de Judá no tempo da grande tribulação. Porque lá está falando da perseguição dos cristãos. Ali está falando da perseguição dos que professam Cristo. E isto acontecerá nos 3 primeiros anos e meio dos 7 anos, dos últimos 7 anos desta humanidade, governada por Satanás, que é a última semana da semana de Daniel, e os 3 últimos anos e meio será para o remanescente de Judá. Remanescente de Judá que confessar Cristo como seu Salvador. Então, vai fazer essa correção bem aí, porque o versículo 9 de Mateus 24 diz que nós seremos perseguidos e odiados de todas as nações. Então, isto será para a igreja na tribulação e para o remanescente de Judá na grande tribulação também, porque eles serão perseguidos também, serão mortos, serão presos, serão perseguidos. Então, mesmo que acontecerá com a igreja, acontecerá também com o remanescente de Judá. Trazendo essa correção aí, porque eu disse que o versículo 9 não seria para Judá, mas será. Eles também passarão por uma perseguição maior do que nós. Quer dizer, a perseguição deles será maior do que a da igreja, do remanescente da igreja. Então, vendo isto, nos 3
primeiros anos e meio da semana de Daniel, a igreja sofrerá a perseguição de Mateus 24, 24 do 9 ao 13 e Lucas 21, do 12 ao 19. Então, nos 3 primeiros anos e meio. Então, vamos ver aqui, Mateus 24, do 9, 24, versículo. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. É o que já está acontecendo hoje, né? E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Será salvo de quê? Será salvo da grande tribulação. Porque isso aí é para a igreja, não é? Mas a casa, o remanescente de Judá também será perseguido e morto e odiado de todas as nações por causa do nome de Cristo, porque eles vão confessar Jesus como seu Messias, quando cumprir a profecia de Zacarias 12:10, né? Então, Lucas 21, do 12 ao 19, também, né? Fala lá. Os judeus farão um acordo de paz com os árabes. Então, nos 3 primeiros anos e meio da semana de Daniel, a igreja sofrerá a perseguição de Mateus 24, 9 ao 13 e 21, do 12 ao 19. Os judeus farão um acordo de paz com os árabes e com a Roma renascida. Nós sabemos que a Roma renascida é esse sistema, eu já dei estudo sobre isso, né? É esse sistema maligno que é formado através desses 4 órgãos, né? Que governam o mundo, né? Eu já disse o nome de cada um deles, né? É a ONU e esses aí que controla a saúde, que controla a economia, que controla os países, né, as guerras, etc. Então, vocês pesquisem lá, então vão lá no meu estudo, que tem aí, não é? Falando sobre este assunto. Então, a Roma renascida é esta, né? Os judeus farão um acordo de paz com os árabes e com a Roma renascida. Por isso, nos 3 primeiros anos da última semana de Daniel e os últimos 7 anos do sistema do maligno no governo deste mundo, somente a igreja será perseguida e se cumprirá na igreja ou no remanescente da igreja, Mateus 24, do 9 ao 13. Então, nos 3 primeiros anos dos 7 anos e meio da semana de Daniel, vai se cumprir Mateus 24, do 9 ao 13 para a igreja. Por quê? Porque os judeus farão um acordo e não serão perseguidos neste período. Apesar de agora estar tendo uma guerra e muitos estarem odiando eles, mas quando houver o acordo, então essas pessoas vão odiar somente a igreja, somente aqueles que professarem o nome de Cristo. Porque
os judeus fizeram um acordo de paz com estas nações, né, que odeiam o povo de Deus. Mas, e também, não é, Lucas 21, do 12 ao 19. Deixa eu ler lá, para a gente ver, ficar mais compreensível aqui. Lucas 21, do 12 ao 19, nos diz o seguinte. Lucas 21, do 12 ao 19. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos açoitará, e vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até o 19. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Então, o que Jesus está falando aqui em Lucas 21, capítulo 21, do 12 ao 19. Que nós seremos perseguidos, seremos presos, seremos chicoteados, seremos mortos. E ele diz bem aqui no versículo 16, e até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Então Jesus diz que os inimigos, os nossos inimigos, são os da própria casa, são os nossos próprios parentes. E aqui ele está dizendo que essas pessoas que a gente ama, que a gente confia, os nossos familiares e os nossos amigos, eles nos entregarão para sermos mortos. Então, por isso que Jesus disse para os discípulos, que foi chamar ele, que a mãe e os irmãos estavam querendo que ele fosse falar com ele, Jesus diz, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são os verdadeiros parentes, nossos verdadeiros parentes. Aquele que vem da carne e do sangue, são parentes só aqui nesse mundo. Mas para ser nossos parentes verdadeiros, eles têm que nascer da água e do Espírito de Deus. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos, sereis entregues e matarão alguns de vós. Não são todos. Jesus disse que vão matar alguns de vós, alguns de nós. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, porque seremos ressuscitados, aqueles que morreram, né? Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém, preste atenção. Então vamos parar bem aqui, depois a gente continua. Então, esta perseguição aqui será para a igreja, nos 3 primeiros anos e meio dos 7 anos da semana de Daniel, que é a última semana desta humanidade governada pelo sistema maligno por Satanás. Por que não será para Judá? Porque Judá não serve a Cristo agora. Eles não servem a Cristo, eles odeiam a Cristo, eles também vão perseguir a igreja.
Mas quando o anticristo assumir o governo do mundo, então ele vai para cima dos seguidores de Cristo, aqueles que não foram arrebatados. E Deus vai derramar sobre os judeus o remanescente. Deus vai cumprir a profecia de Zacarias 12:10. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre o remanescente de Judá. E eles vão reconhecer Jesus como seu Messias. E eles vão professar Jesus como seu Messias, como seu Salvador, como seu Deus. Então, eles serão perseguidos, porque a igreja já terá subido nesta época. Então, Mateus 9 e Lucas 21:16 também será para a casa de Judá. Então, aí Lucas 21:12 ao 19 também será para a casa de Judá, mas só na grande tribulação. Agora, no começo, nesses 3 primeiros anos e meio dos 7 anos da semana de Daniel, será somente para a igreja. Não para a casa de Judá, porque eles não têm Cristo. E essa perseguição é para quem já tem Cristo. Então, será primeiro para a igreja, o remanescente da igreja. Depois para o remanescente de Judá, este Israel de hoje, né? Então, Zacarias 12:10, lá diz que Deus derramará sobre a casa de Davi, né, a casa de Judá, o Israel de hoje, o Espírito de graça. E esse Espírito vai dar o entendimento para eles de que Jesus é o seu verdadeiro Messias, e eles vão rejeitar o anticristo. Aí a perseguição vai ser para eles, porque a igreja já subiu para o encontro do Pai. Então, a igreja, parte espiritual de Israel, viverá os primeiros 3 anos e meio da semana de Daniel. Daniel 9, do 24 ao 26. Tá? Fala das 70 semanas. E a última semana de Daniel é essa que nós estamos vivendo, né? Mas Judá, parte terrena de Israel, viverá os 3 últimos anos e meio da semana de Daniel. Então é dividido, os 7 anos é dividido. 3 anos e meio para a casa de Israel, que é a igreja. 3 anos e meio de perseguição para a igreja. E 3 anos e meio de perseguição para Judá. Eu já expliquei isso, né? Em outros vídeos, que 2020 começou os 7 anos da igreja, que vai de 2020 a 2027. 7 anos, a divisão 23 até 27 dá 3 anos e meio. Esses últimos 3 anos e meio é de perseguição para a igreja, e a igreja está sendo perseguida. Está andando de nação em nação. As nações estão em guerra e estão perseguindo os cristãos. Basta você se informar, porque a igreja de Cristo está sendo perseguida. E à medida em que as nações estão entrando em guerra, a igreja também está sendo perseguida. Então, continuando, né? Aqui, cada casa de Israel viverá, Mateus 24 e Lucas 21, no seu tempo, para se consertarem diante do Pai Eterno, se purificarem, e a casa de Israel, igreja, e ao encontro do noivo chamado Cristo, o Verbo de Deus, a palavra encarnada. No Apocalipse 12:5 será o arrebatamento. Mas a casa de Judá, chamada Israel de hoje, né,
esse Israel que nós chamamos hoje é a casa de Judá. Então, este Israel que conhecemos, né, ele não irá ao encontro de Cristo nos ares. Eles não serão arrebatados, porque hoje eles não têm Cristo. Eles ainda vão ter Cristo na grande tribulação. E só irá subir quem tem Cristo verdadeiramente. Mas Cristo virá ao encontro deles, porque na grande tribulação eles irão se converter. Aí vamos ler isso em Lucas 21, do 25 ao 28. 25 ao 28 diz assim: Então haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra aflição das nações, em perplexidade pelo o bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então Jesus vai vir do céu para esta terra, para os judeus e para implantar o seu governo neste mundo e tomar das mãos do maligno o governo que Adão deu para o maligno neste mundo. Mas qual é a diferença entre o ano 70 depois de Cristo e os últimos dias, esses últimos dias? A diferença é que os anos 70 seriam o cumprimento de algumas profecias de Deus para os judeus somente, não para a igreja. Então, o ano 70 depois de Cristo, Deus iria cumprir umas profecias feitas no Velho Testamento. Alguns profetas profetizou, mas Cristo profetizou. E nós vamos ver o que Cristo disse que iria acontecer no ano 70. Lucas 21, versículo do 20, nos diz assim. Lucas, capítulo 21, verso do 20 em diante, nos diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que nos campos, não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Que povo? O povo judeu. Deus está irado com este povo. Então, Lucas 21, do 20 ao 24, Cristo está falando do que iria acontecer com a casa de Judá no ano 70 depois de Cristo, por eles terem rejeitado Cristo, o Messias deles, por eles não terem reconhecido o tempo em que o Pai eterno, no seu Filho, visitou o seu povo. Então, João 6,45 diz que Deus ensinava o povo. Então, vamos lá. João 6, João capítulo 6, versículo 45, nos diz assim. João 6,45 nos diz o seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus.
assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Todos seriam ensinados por Deus, toda a nação de Israel seria ensinada por Deus, e Deus estava lá. E o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós, entre os judeus, cheio de graça e de verdade. Mas os judeus não o receberam, eles rejeitaram Cristo. Eles gritaram com muita força: crucifica-o, crucifica-o, nós não queremos ele, nós não queremos ele, crucifica ele. Então aqui em Lucas 19, os versos do 41 ao 43, nos diz o seguinte: 19, 41 a 43. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o dia da visitação de Deus ao povo judeu, mas eles não conheceram, eles não reconheceram Cristo como seu Messias, como seu Deus. Então aqui Jesus está dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Jesus é a paz dos judeus, Jesus é a paz de todo mundo. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Por que estava encoberto aos olhos deles? Porque eles rejeitaram Cristo. Eles não quiseram, não abriram o entendimento para entenderem, para verem o mundo espiritual se cumprindo em Cristo. Versículo 43. Porque dias virão sobre ti, Jerusalém, sobre o teu povo, Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras de exércitos, né? Te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Então, eles iriam pagar um preço muito alto, porque não reconheceram o Deus homem, não reconheceram o Pai eterno que estava entre eles na pessoa do seu Filho. Ele estava lá dentro do Filho dele. O Pai eterno era o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, a alma de Cristo. E ele estava lá, ensinando o povo, fazendo os milagres, cumprindo as profecias todas. Mas os judeus não viram nada disso. Tem muitos cristãos que não estão vendo nada do que a Bíblia diz que nos últimos dias iria acontecer quando Jesus estivesse perto de voltar para levar a sua igreja. Cegos igual os judeus. Cristo disse para os seus discípulos, para a sua igreja, o seguinte, Lucas 21, 20. Quando vocês, igreja, então aqui versículo 20, diz a Jesus, e veio, deixa eu ver, 21, 19, vamos lá para o 21. 19, capítulo 19 de Lucas, versículo 20, diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então Jesus avisou para os discípulos, que era a igreja da época: quando vocês, igreja, discípulos, apóstolos, vocês, discípulos, verem Jerusalém cercada
arcada de exércitos. Sabei que é chegada a sua assolação, a assolação de Jerusalém. É chegada a sua destruição. É chegada a hora da vingança do meu Pai sobre este povo que o rejeitou no seu filho. Rejeitou no seu filho, porque Deus estava no filho e o filho no Pai. Jesus diz que o filho, o Pai estava nele e ele no Pai. E os judeus não receberam o filho, não receberam o Pai, rejeitaram. E se eles rejeitaram o Pai, eles aceitaram Satanás. Então agora eles iriam ser punidos, porque Satanás iria fazer uma verdadeira destruição, porque eles entregaram a vida deles nas mãos do maligno. E toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós estamos dizendo para o diabo, olha, quero que tu mande na minha vida. Então nós vamos lá para Mateus, capítulo 27, para vocês verem o que foi que os judeus disseram, né? Lá no julgamento de Cristo, 27, do 15 ao 26, eu vou ler bem aqui só o 25, diz assim, Mateus 27, 25. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quer dizer, eles escolheram Barrabás para ser o Messias dele. Eles escolheram Satanás para ser o guia deles, o salvador deles, o Deus deles. E eles disseram, não só sobre nós cai o sangue dele, o sangue de Cristo, mas sobre os nossos filhos. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, no ano 70 depois de Cristo, chegou a hora de cumprir-se essa palavra dos judeus, que eles disse, e respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Agora o sangue de Cristo iria cair sobre eles e os filhos deles, porque no ano 70 depois de Cristo veio a Roma com o seu exército e as outras nações árabes, inclusive o povo do Esaú, com os seus exércitos, e destruíram Jerusalém. Já que os judeus rejeitaram o templo feito por ele, Deus, o templo que Deus fez foi o corpo de Cristo. Jesus era o templo de Deus nesta terra. E os judeus destruíram o corpo, não é? Quando ele diz, crucifica-o, mata-o, não queremos ele. Então, eles destruíram o templo de Deus nesta terra, que era o corpo de Cristo. E o que é que vai acontecer agora? Então, já que os judeus rejeitaram o templo feito por Deus, por ele Deus, que era Cristo, sua morada com eles, os judeus, João 6, 45, e Deus ensinou todos, né? E Deus, deixa eu ler bem aqui direito, eu já li, mas vou ler de novo, para não sair errado essa pronúncia, né? João, capítulo 6, versículo 45, diz assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus.
Então Deus estava lá ensinando eles a palavra de Deus, aquilo que Deus mandou Cristo falar. Mas eles não quiseram Jesus, eles não quiseram Deus. Eles quiseram Barrabás, eles escolheram Barrabás, eles escolheram Satanás. Então agora o sangue de Cristo iria cair sobre eles, porque ainda tinha muitos que gritaram para que Jesus fosse crucificado, ainda tinha muitos vivos, e também os filhos deles, né? Porque 70 anos depois de Cristo, e Cristo morreu com 33 anos. Então 33 para 70 vai dar o quê? Uns 30 e poucos anos depois da morte de Cristo. Então ainda tinha muitos daqueles que gritaram, crucifica, o crucifica, tinha muitos ainda vivos. E a descendência dele agora iria pagar o preço. Então Deus iria derrubar o templo feito por eles. E mais, iria espalhá-los por todas as nações. Então eles derrubaram, né, o templo de Deus neste mundo. Eles mataram o templo de Deus neste mundo, que era Cristo. Agora Deus iria destruir os templos que eles fizeram. O templo feito de barro, né? Feito de pedras, feito de cimento, porque era o templo deles. O templo de Deus é o ser humano, é o corpo do ser humano. Então agora eles não seriam o templo não seria só destruído, derrubado, mas eles também seriam mortos, e os outros que escapassem seriam levados escravos para todas as nações. E só no ano 47, em 1947, foi que os judeus voltaram para a sua terra. Do ano 70 depois de Cristo até 1947, eles estiveram espalhados por todas as nações, sem terem a sua terra de volta. No ano 70, o juízo de Deus chegou para os judeus, cumprindo assim a profecia feita por Cristo em Lucas 21, do 21 ao 24. E o que é que está escrito lá em Lucas 21, do 21 ao 24? Vamos ler de novo, né? 21 ao 24 nos diz assim: Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança porque dia de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, ira de Deus. Muitas pessoas dizem: mas Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E aqui Deus ia entrar com a justiça dele, cumprindo o desejo que o povo queria, né? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Agora o sangue de Cristo iria cair sobre eles, mas não para purificar eles, mas sim como juízo. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumprem. Então Jesus diz: olha, vocês agora vão pagar o preço. Vocês agora vão ser
eu vou destruir esse templo que vocês fizeram, porque vocês destruíram o templo que eu fiz para mim. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos de pedras. Deus habita em templos feitos pelas mãos dele. Ele habitava no templo chamado Cristo, e ele habita no templo chamado Antônio, chamado José, todos aqueles que têm Cristo como seu Salvador. Foi Deus quem fez o nosso corpo. Ele habita no templo que ele fez. E o templo que ele fez para estar dentro, para andar pelas ruas de Jerusalém, para ensinar os judeus, foi Jesus, o corpo de Cristo. Mas eles não aceitaram Cristo. Então, no ano 70, o juízo de Deus chegou para os judeus, cumprindo assim a profecia feita por Cristo em Lucas 21, do 21 ao 24. Mas Cristo avisou a sua igreja para quando eles vissem os exércitos cercando Jerusalém, era para eles fugirem, pois se ficassem, eles também sofreriam o dano que os judeus iriam sofrer, pois não receberam o seu Deus. Então, os judeus não receberam Deus. E se os cristãos ficassem lá ou voltassem para tirar alguma coisa, eles também iriam morrer, iriam ser presos, iriam ser escravizados. Então, Jesus diz, olha, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, vocês fujam, porque chegou a hora da minha ira contra este povo. Eu vou destruir esta cidade. Quando ele em carne e ossos, né? Então, os judeus iriam sofrer, pois não receberam o seu Deus, quando ele em carne e ossos e sangue habitou com eles. Então, eles não quiseram Jesus, eles rejeitaram. E disseram, né, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, no ano 70 depois de Cristo, chegou o tempo de se cumprir este desejo dos judeus, né? Como a igreja já conhecia a Cristo e tinha este conhecimento, pois Cristo havia avisado, quando os cristãos viram os exércitos cercando Jerusalém, eles lembraram do que Jesus tinha dito e fugiram, como Cristo mandou. Lucas 21, do 20 ao 22, né? Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua assolação, a sua destruição. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver na Judéia, quem estiver na região da Judéia, saia daí rapidinho, fuja para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam imediatamente. Os que nos campos, não entre nela, não entre na cidade. Se você está no campo, não entre na cidade. Se você está na cidade, saia imediatamente dela. Se você está na Judéia, fuja para os montes, não entre. Chegou a hora de eu destruir esta cidade. Isso que Cristo estava dizendo. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra de Judá, e ira sobre este povo. Então Deus veio com ira sobre a terra de Judá, porque eles com ira destruíram o templo chamado Jesus, habitação de Deus neste mundo. Em Lucas 21, do 20 ao 24, foi o juízo de Deus para os judeus no ano 70 depois de Cristo,
E quem Deus mandou como juízo? Deus mandou o exército de Roma e Deus mandou o exército dos árabes, inclusive os descendentes de Esaú, aquele que dele vai vir o anticristo. Mas Mateus 24, do 15 ao 21, será o juízo de Deus para os judeus nos últimos dias. Então, Lucas 21, do 20 ao 22, foi para o ano 70 depois de Cristo, o juízo de Deus para os judeus que estavam lá em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Mas Mateus 24, do 15 ao 21, será para os judeus nos últimos dias, nos últimos 3 anos e meios da semana de Daniel. Então, o que é que diz lá em Mateus 24, do 15 ao 21, nos diz o seguinte, vou ler de novo. Mateus 24, do 15 ao 21, nos diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Jesus está dizendo a mesma coisa que disse para os cristãos no tempo, no ano 70 depois de Cristo, para eles fazerem, quando eles vissem isso, e foi no ano 70 depois de Cristo. Então ele está dizendo agora para o remanescente de Judá e aqueles da igreja que ficaram, que não foram arrebatados. Na verdade, da igreja estão em todas as nações, mas aqueles que estão em Jerusalém são remanescentes de Judá. Então ele está dizendo para estes, ele está dizendo o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, a desolação que Daniel falou é o anticristo. Então Cristo está dizendo, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, a abominação é o anticristo. Ele está dizendo, quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ele vai estar no lugar santo. Ele vai estar onde? No templo, dizendo que é Deus. Então, em 2 Tessalonicenses, lá diz, ele vai assentar no trono, no templo, no lugar santo, e vai dizer que é Deus, e vai querer ser adorado como Deus, e quem não adorar ele será perseguido. Então é isso que Paulo diz aqui, o mesmo que Daniel está falando lá. Então, 2 Tessalonicenses 2,4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Então é isso que Cristo está dizendo aqui que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Então ele está em quando, pois, virdes que a abominação da desolação, quando vocês verem a abominação da desolação, a abominação da desolação é o anticristo. Quando vocês verem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Que lugar santo é este? É o templo. Quando esta abominação, quando este anticristo sentar no trono, no templo, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa.
E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, Jesus dá o mesmo conselho para o remanescente de Judá, o mesmo conselho que deu para os cristãos no ano 70, quando visse os exércitos cercando Jerusalém. Então, vocês fujam. Aqui ele está dizendo, quando vocês verem a abominação da desolação assentado no lugar santo, fujam, fujam, porque ele vai perseguir vocês. É isto que Cristo estava dizendo. Esta é a diferença entre o ano 70 para os nossos dias. No ano 70, Cristo falou para a igreja: quando vocês virem os exércitos cercando Jerusalém, vocês fujam, porque senão vocês vão ser pegos, vão ser mortos, vão ser levados escravos para as outras nações. E nos últimos dias ele diz para o remanescente de Judá a mesma coisa. Quando vocês verem a abominação da desolação de que falou Daniel, então vocês fujam, porque senão vocês vão ser pegos. Então, é isto que Cristo está avisando o seu povo. Então, e nós temos que estar atentos para os avisos de Cristo, para não sermos pegos de surpresa, né? Então, o sinal que Cristo deu para avisar os cristãos do que iria acontecer seria Jerusalém está cercada de exércitos. Observe Lucas 21:20, que Cristo diz que Jerusalém estaria cercada de exércitos, não do exército. Portanto, Jerusalém seria cercada não somente do exército romano, mas também das outras nações próximas, como os árabes e os descendentes de Esaú. Pois o anticristo vem de Edom, e Edom é Esaú. Então, vou ler bem aqui Isaías 63, do 1 ao 4, que nos diz o seguinte: Isaías nos revela de onde virá o anticristo. Então, Isaías 63 nos diz assim: quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de boza, que é vermelho? Bózara é vermelho. Este ornado com a sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Então, Satanás ele vai vir com uma grande força, né? Com grandes exércitos. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então, é Cristo quem fala em justiça, é Ele quem fala. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Então, Cristo faz uma pergunta para o anticristo. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Então, Satanás ele vai vir com as vestes manchadas de sangue. A diferença é que o sangue que vem nas vestes de Satanás será o sangue dos justos, mas as vestes de Cristo será salpicada com o sangue dos filhos da serpente. Então, Cristo vai pisar o lagar, vai matar todos os filhos da serpente. É isso que Cristo está dizendo, a descendência de Satanás.
todos aqueles que odeiam a Cristo. Este foi o sinal que Cristo deu para a igreja que morava em Jerusalém, quando eles vissem os exércitos cercando Jerusalém. Havia chegado a hora da vingança de Deus para Judá, pois eles escolheram Barrabás e rejeitaram Cristo, o verdadeiro Deus, o Salvador deles. Então, eles rejeitaram o seu Salvador e escolheram a criatura. Mateus 27, 25. Então, chegou o tempo do sangue deles e dos filhos deles serem derramado, e só cessará de ser derramado quando se arrependerem e se converterem verdadeiramente a Cristo. Zacarias 12, do 10 ao 14. Em Mateus 24, 15, Cristo avisa para os cristãos que não foram arrebatados e o remanescente da casa de Judá, quando eles virem a abominação da desolação que Daniel falou, Daniel 9, 27, que sobre a ala das abominações virá o assolador, a ala das abominações. Então, o assolador é o anticristo. Ele vai vir na ala das abominações. O que ala é essa, né? Este será o sinal para os judeus. Na ala das abominações virá o anticristo, que se assentará no lugar santo. Mateus 24, 15. 2 Tessalonicenses 2, 4. Lugar santo é o templo, o terceiro templo. O lugar santo é o terceiro templo dos judeus, que muito em breve será construído, devido ao acordo feito pelos judeus, que é o judaísmo, a Roma, que são os cristãos apóstatas, e os árabes, Islã. Então, são 3 religiões formando uma só, que é o judaísmo, o cristianismo apóstata e o islamismo. Então, esses três juntos formarão a igreja do anticristo. Em Daniel 9, 27, Daniel nos diz que na ala ou asa, porque depende da tradução, né? Tem tradução que diz ala, tem outras que diz asa. Das abominações virá o assolador. O que é ala ou asas do assolador? Em Malaquias 4, 2, o profeta diz que nasceria o sol da justiça e cura traria em suas asas. Suas asas refere à orla das vestes de Cristo, que quem tocasse nela seria curado de qualquer enfermidade. Então, ala representa asas ou orla para os judeus, era os mandamentos que tinha na roupa dos judeus, e Cristo era judeu. Nas roupas de Cristo tinha essas orlas ou asas, que é aqueles cordãozinho que fica de pendurado na roupa dos judeus. Então, o assolador vai vir, né, nas asas dessa desolação, quer dizer, essas asas representam as leis, a palavra do mentiroso, do enganador. Então aqui diz, né, em Daniel 9, 27, então virá o assolador. O que é o assolador? Ele virá o que? Na ala ou asas da abominação virá o assolador, na asa, na palavra. Nesse sistema, o sistema está mudando, as leis está mudando, a justiça em injustiça, a palavra da verdade em palavra da mentira. Então vai ser nestas asas, nestas palavras de mentira, de engano, nesta injustiça que o assolador vai vir. Já estamos perto
porque todas as nações está acontecendo isto. Então, asas para os judeus é a mesma orlas, que é a palavra, é os mandamentos. Para Satanás é a mesma coisa, só que a palavra dele é da mentira, não da verdade. Então, a orla de Cristo, ou asas, são referências às leis de Deus, representadas em uns tipos cordões pendurados nas roupas de Cristo. Portanto, ala ou asa, dependendo da tradução da Bíblia, são as leis que o sistema está mudando de todas as nações e também o avanço do conhecimento, como diz Daniel, né? Também a tecnologia que será usada pelo anticristo e o seu sistema. Então, esta ala, né, ou asas, são as leis, a palavra da mentira e do engano do Satanás. Até isso ele imita Deus, porque para Deus, asa é a mesma orla, que são os mandamentos, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Já para Satanás é a palavra da mentira, da injustiça, do engano. Então, para controlar, ele vem nesse tempo em que as leis já foram mudadas, a palavra já não será a verdade, mas a mentira, o engano. Então, vai acontecer também o avanço do conhecimento, da tecnologia, para controlar a humanidade e levar a humanidade a adorá-lo. Então, em Daniel 7:25, lá diz que ele vai mudar as leis e os tempos. Os tempos estão mudado, né? Porque Satanás tem mudado o clima, eles têm feito isso. Então, será na mudança das leis, das nações, que ele vai vir, quando tudo já estiver pronto, já estiver mudado, quando a igreja subir, então ele vai vir nesse tempo. Então, nações, a mudança da justiça para a injustiça e da verdade para a mentira e engano, que o assolador virá. Então, será nesse tempo aí. E usará a mentira e o engano para operar sinais, para enganar os que não querem a verdade. Aí você pode ler isso no Apocalipse 13, do 13 ao 14, e 2 Tessalonicenses 2:9. Então, Cristo diz para o remanescente de Judá e os cristãos que estiverem em Jerusalém, quando o assolador, o anticristo, assumir o trono de Israel e o governo mundial, quando eles virem isso acontecer, quando eles virem isto acontecer, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar nada de casa, fuja. Jesus está dizendo, fuja, não volte para casa, não tire coisa alguma, porque senão você será pego. E quem estiver no campo, não volte a buscar nada, nenhuma roupa, nada, não volte. Não é hora de mais nada. Você não poderá mais fazer nada por ninguém. É hora de fugir, pois o dragão foi jogado dos céus para baixo com muita ira, e ele caçará todos aqueles que professarem o nome de Cristo. Aí você pode ler Apocalipse 12:17 e Apocalipse 13, porque você vai ver lá que é a mulher, que é a igreja, Laodiceia, que ficou para trás e vai se converter, alguns nessa época, juntamente com o remanescente de Judá, serão caçados. Então, este é o aviso para a igreja da época. Então, essa é a diferença entre a igreja
nos anos 70 depois de Cristo, Jesus deu o aviso para ela e o aviso para o remanescente de Judá na grande tribulação. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos revela tudo que estava escondido. O Senhor está revelando. E este estudo é uma revelação daquilo que estava escondido. E o Senhor está revelando a Teu povo e que eles entendam e se preparem para não ficarem para a grande tribulação, porque vai ser terrível. A tribulação vai ser terrível. Imagine a grande tribulação. Mas nós estamos nos preparando no Senhor, te buscando mais e mais para subirmos com o Senhor. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Mande essa live para frente, para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Se inscreva no meu canal. Coloque o seu comentário. E vamos mandar esta live para outras vidas. E até o próximo estudo. Até terça-feira.